Alô a todos, estamos gravando mais um vídeo sobre mitologia comparada. Nesse caso, vamos enfocar Sansão e Dalila. Então, vou mostrar a você que não existiu Sansão e não existiu Dalila. Nem Sansão e nem Dalila. Então, vamos ao vídeo, ao texto. Vamos então. Como sempre, deixe seu like. Nem Sansão e nem Dalila. Os judeus dizem que o povo hebreu não tem mitos. Afirmam que tudo que está na Bíblia judaica, conhecida como Antigo Testamento, aconteceu de fato. No entanto, eruditos como Rafael Patai e Robert Graves, esse não é judeu, escreveram Los Mitos Judeus, Aliança Editorial Madrid. A editora chama-se Aliança, escrito com Z, Aliança Editorial Madrid. O livro mostra suavemente o que aconteceu com a Bíblia. Ele explora todos os textos bíblicos, mostrando que na Bíblia há muitas adaptações de mitos do próprio pagão. Ou seja, minha gente, isso não se escandalizem. O autor bíblico adaptou textos pagãos, adaptou a uma mentalidade que é do judeu e do cristão. Agora, as pessoas cristãs não sabem disso, então leem, Peshat é a leitura literal, aí acha que aquilo ali é um fato, aconteceu como está ali. Ou seja, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inspirada. Inspirada, sim. É inerrante, infalível? Não, porque o autor tinha uma intenção. Essa intenção é a mensagem. O importante é a mensagem. Então nós temos que descobrir o quê? A mensagem, a doutrina que está escondida. Por isso chama revelação. O que é revelar? Colocar um véu, cobrir com um véu. Revelar. Colocar outro véu, velar duas vezes. Nesse caso, Sansão e Dalila. Mas, a gente já tinha dito a vocês. Por que é que na Bíblia tem duas criações? É o que Robert Graves, judeu, e Rafael Patai, que é espanhol, dizem. Olha só. Os mais conhecidos textos bíblicos de Gênesis 1 e Gênesis 2 encontram a verdade denunciada pelos dois escritores, que traz vários termos que são deuses pagãos. Ou seja, no Gênesis 1 aparece a palavra Tiamat. Tiamat é a deusa geratriz de todos os deuses sumérios. Aparece Behemoth. Então Tiamat depois se transforma em Terremote. E Behemoth é Berron. Então é Terron, Berron. São plurais. Não, o M é a terminação é diminutivo. Então é Terron e Berron. Na Bíblia aparece Tohu, Bohu. Vou ler embaixo, vou dizer embaixo, tá? Bereshit bara Elohim et Hashamayim fet Heret. Vaeret Aitá Tohu Bohu. Tohu, minha gente, é Terron. Depois do terremoto, que é plural, Terron é diminutivo, terremoto é plural e Tiamat é uma adaptação. Então, é uma deusa que é a rainha do mar. Hoje é Iemanjá. Não nasceu Iemanjá. E Behemoth é citado no livro de Jó. Ou seja, gravado Bohu. O texto eu disse, Vikshek, Varetz, Aitá, Tohu e Bohu. Tohu já vimos que é terremoto. Portanto, Tiamat. Bohu é Behemoth. Berron, que é Leviatã, no livro de Jó. Jó 41, de 1 a 25, é um desafio de Javé a Jó, onde ele o humilha. Vocês leiam Job 41, de 1 a 25, Deus desafia Jó a dizer, a explicar o que ele fala sobre Leviatã, Behemoth, humilha-o. Humilha, eu não vou ler, o texto é muito longo, mas leiam Jó 45, de 1 a 25,
Ele bota Jó como se fosse um grão de areia, enquanto exalta o poder de Leviatã. Por que Javé faz isso? Porque lá, Javé usou Leviatã para fazer a equalização das energias e diminuir a frequência energética, que seria impossível Javé fazer o seu universo sem o auxílio dos dragões. Dragões é o nome que o livro de Jó traz. O dragão marinho já não é mais a rainha do mar. Então, em um texto é a rainha do mar, no outro é o dragão marinho. É a mesma coisa. O monstro marinho e Behemoth é chamado de o abismo das águas. Gente, o abismo das águas, agora pulando para outro texto, porque é absurdo. Se nós formos até o livro Sumérios, a literatura, os deuses sumérios, então a origem dos deuses sumérios é Tiamat, como os caldeus, mas ao invés de ser com Behemoth ou com Berron, é com Apsu. Então, essa deusa que está nos nossos dias como Iemanjá, então aparece em duas mitologias, na caldaica e na sumeriana. Na caldaica é Terron, e que vai dar Tiamat. E na mesma coisa, o nome é o mesmo, só que na caldaica vai ser a rainha do mar, a deusa que pode fazer o que quiser com as águas do mar, governa o mar. O mar, minha gente, não é um riachinho, é o mar. Acontece que na Suméria não é assim. Tiamat é a deusa que pariu todos os deuses sumérios. Todos. Na Suméria, portanto, Tiamat é a mãe de todos os deuses. E é chamada de dragão. Em todos os dois panteões, é um dragão, representado pelo dragão. E vocês têm uma porção de filme, como Nasceu o Dragão, Coração de Dragão, exatamente, eles estão voltando lá. Então, minha gente, agora vocês vão ver. Vamos agora ver, mostrando a vocês que há muitos textos bíblicos que você para ler, tem que ter 4 ciências bíblicas, chamadas Peshat, Remes, Darash e Sodi. Essas 4 leituras é que permitem saber o significado total, claro e compreensível do texto bíblico. Sem essas 4 leituras, você não saberá. Peshat é literal, Darash é moral, Remes, desculpa, Peshat primeiro, depois Remes. Remes é moral, Darash é o iniciático e Sodi é chamado segredo. Ou seja, você penetrou na essência do mito. Agora, o mito para você vai ser compreensível. Vou fazer isso com Sansão. Vamos à leitura de Sodi. Então, Peshat é o que você lê na Bíblia. Pega a Bíblia, lê a história de Sansão. No livro dos Juízes, tem um personagem chamado Sansão, que é fortudo. Tem uma força descomunal. Muito bem. Vamos fazer as 4 leituras. A primeira eu vou fazer. Leia. A segunda eu vou fazer. Sansão só gostava de prostitutas. Então, moralmente, como é que um eleito de Deus, ele era um nazireu que era consagrado. Então, Sansão é um consagrado a Deus. Então, se ele é consagrado a Deus, você vai ler na história dele, leia o livro de Sansão. O livro dos Juízes, está lá, Sansão. O livro é Juízes. Então, está lá, na Bíblia, qualquer Bíblia, Sansão. Consagrado, nazireu. Então, como é que ele só gosta de prostitutas? Ele vai terminar na mão de Dalila, maior prostituta dos filisteus. A mãe dele alerta e diz assim: essa mulher vai te destruir. Ele não se importa. Com tantas mulheres hebraicas, que são hebreias, não faz. Melhor hebreia. Hebraica é a língua. Então, com tanta mulher hebreia bonita, fiel, você vai se apaixonar por uma prostituta filisteia. Os filisteus são os maiores inimigos dos judeus. Em Canaã. Estamos regredindo no ano 7000 a.C. Estamos em 7000 AC, antes de Cristo. Muito bem. Agora, gente, vamos lá. Na verdade, vamos
perceber que esse hebreu de força descomunal, que destrói tudo, mata todo mundo, arranca um portão de bronze pelos gonzos, na verdade é o Hércules hebreu. Hércules é o olímpico, é o semideus, filho de Zeus, né? Então, filho de Zeus é um semideus. Zeus é Deus, na verdade, Zeus, minha gente, tirando o Z, colocando o D, fica Deus. Os romanos adotaram o nome, a mitologia grega, mas mudaram o nome, Júpiter. Muito bem, no original, romano antigo, latino, é Jeupater. Meu Deus do céu, não precisa ser muito inteligente, nem fazer muita força para perceber que Geu é a abreviatura de Iá, ou Já, Iá, aleluia. Esse Iá pode ser pronunciado Giá, Geu. Pitá, ou pater, é pai. Portanto, os romanos não eram idólatras. Fizeram a imagem de cultura? Sim, fizeram. Mas o nome, o Hashem, o nome é Javé, é pai. Geu, pater. Em grego, Geu, pitá. Pitá é pai em grego. Então, tanto os gregos quanto os romanos adoraram Javé. Geu, com o seu nome Geu. Você vai encontrar fácil em qualquer escola judaica que Geu é a abreviatura de Javé. Assim como Iá, aleluia, né? Então, vocês vão ver aqui, portanto, que Sansão é um nazireu. Não pode cortar os cabelos. Nenhum nazireu, não é só ele não. Portanto, a força dele não está nos cabelos. Jesus tem o cabelo e até a bunda. E Gideão, também do juiz, há um outro rapaz chamado Gideão, também é um nazireu. O cabelo e até abaixo da cintura. A lei judaica proibia, o homem só podia ter o cabelo na altura da nuca, dos ombros. Não podia, o cabelo do homem, do macho, não podia passar dos ombros, só da mulher. Mas o nazireu podia, não podia cortar o cabelo. Jesus jamais cortou o cabelo. Então o idiota de Macedo faz um vídeo, faz um filme, onde mostra Jesus com o cabelo, vai até os omoplatas. E riu o tempo todo, Jesus nunca riu. Então você vê que vocês estão cercados de idiotice por todo lado, ignorância por todo lado. Então, não é só Sansão. Gideão, e o juiz também é cabeludo. Jesus também é cabeludo. Logo, a força de Sansão não está nos cabelos. Deus diz isso para que a mãe dele, é um mito, para que a mãe dele diga isso a ele, porque Deus sabe que ele vai traí-lo. Deus sabe que ele é um fraco, moralmente fraco. A leitura, portanto, é Peshat a pé da letra. Não diz isso. Eu estou dizendo porque eu estou fazendo a leitura Sode. Foi nas 4. Peshat, Remes, Darash e Sode. Estou estudando as 4. Eu sou formado em teologia em 2 escolas. O CP de Petrópolis e Moisés Romero. Então, eu tenho autoridade para dizer isso. Nazir, Nazireu, Nazireato, que é a consagração a Deus. Então, Sansão seria um nazireu, que não é porque é um mito. É o mesmo que Hércules, não é? Nunca existiu Hércules, que é Heracles. A mitologia não é Heracles. Nós é que fizemos uma troca de letras e deu Hércules, é mais bonito. Mas o que é que significa Sansão? O original hebraico é Shimson. Shimson. Lendo agora da enciclopédia, de onde eu tirei a informação. Shimson deriva da palavra hebraica Shemesh. Aqui no meu texto está em hebraico. Shim, Mem, Shim, Val e Nun final. Na verdade, minha gente, Shemesh, ou Shemesh, é Shamash, o sol dos caldeus. O deus Shamash, na caldeia, era o sol. Pode ser Shemash também.
Ou seja, já temos aí o quê? É um mito caldeu que foi adaptado pelos hebreus. Vocês sabem que a Bíblia nasceu na Suméria. A Bíblia nasceu na Suméria. Todos os mitos sumérios foram adaptados. Então, Shemash, ou Shamash, era o sol. Dos caldeus, nos sumérios também. E aí, Shimson quer dizer pequeno sol, ou filho do sol. Em inglês, son é filho. Shim é o poder superior. Então, se eu trouxesse para hoje, son é filho ou sun é sol, tanto faz. Son com O é filho e sun com U é sol. Então, e Shim é a letra hebraica, que parece um barquinho com 3 velas, significa poder superior que desceu ao inferior. Então, tudo isso, gente, é muito belo, é muito rico, e nós vamos aproveitar para tirar daí ensinamentos morais, iniciáticos e o segredo. O segredo é que é o mais importante, é a Sode. Então, minha gente, nunca existiu um personagem chamado Sansão que fizesse aquilo que está na Bíblia escrito. É um mito, mas esse mito é importante, porque nem todos os povos têm religião verdadeira, mas todos os povos têm um mito verdadeiro. O mito esconde a verdade. Portanto, o mito é o grande segredo. A religião universal é o mito. Todos os povos têm seus mitos. E é o mito que vai preceder a religião. A religião vai ser filha do mito. Sem o mito, você não encontra nenhum povo. Sansão é um mito. Mas que mito rico. E é o mesmo que Hércules nos Olímpicos, na Grécia. Então, vamos ver lá. Então, Shim, Som. Se fosse hoje, seria o Sol. Shin é o Sol. Poder superior, Shim. A letra Shin. A letra hebraica, Shim. Quem entender de hebraico vai perceber que Shin é a letra hebraica. Nas cartas da iniciação do tarô, o Shin é a letra mais misteriosa que existe. O misterioso Shin. E Sun com U é Sol. E Son com O é filho. Então, filho do Sol, ou filho do poder superior que desce ao mundo inferior. Pronto, minha gente. Aí está o que a Bíblia quer dizer. Portanto, Deus mandou o seu poder e deu força a um homem, não importa quem seja. Mas não é aquela história que está ali. Existiu um homem forte assim, deve ter existido. Como deve ter existido um Hércules, como deve ter existido um Aquiles. Mas só que os gregos admitiam que era mitologia. E os judeus acham que não tem mitos. Vamos aqui mostrar as figuras. Vocês vão ver aqui. Vamos ver a figura de Sansão, que derrubaria facilmente 2 edifícios de 14 andares. Fácil. Na Bíblia, derruba tudo. Mata tudo, destrói tudo. Um portão de bronze enorme, de 5 metros, 7 metros, arranca pelos gonzos, arranca da abadiça e sai e joga no chão. Então, minha gente, isso não é possível. Demais, ele tinha uma atração invencível por prostitutas. Aí entra Hermes, a situação moral. Se um homem é inteligente, se um homem é forte, se um homem é um mensageiro divino, ele não pode não ter uma moral elevada. Ou seja, a exigência moral de um mensageiro divino é indispensável. É exigida. Deus não elege seus mensageiros se não seguirem seus caminhos de maneira moral. Só que os caminhos de Javé, moralmente, são complicados. Javé. Então, tem 3 deuses: Javé, o Logos, ou Reshit, e El, que é escrito também Elohim. Então, a moral de El não se conhece. El é o infinito e manifesto. O Logos, nós conhecemos. O Evangelho é o Logos. O Logos se fez carne e de nós. Né?
No princípio ele estava com Deus, tudo que veio à existência veio por meio dele. Nada do que existe foi feito sem ele. A observação, a evangelização diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Agora eu não vou questionar aqui se o Logos existiu ou não. Seria outra história. A questão aqui é Sansão, Simpson. Sansão escolhe a mais bela prostituta filistia. Ou filisteia. Dalila. Sansão e Dalila. Dalila vem do hebraico original, portanto hebraico. Gente, Dalila é filisteia. Portanto o nome dela não podia vir do hebraico. No original é Delila. E aí a raiz é Laila. Lila, pronuncia-se em hebraico Laila, que é noite. Noite. Então, aí você vê, o significado da Dalila já é negativo. Sansão, que é filho do sol, vai se casar com a filha da lua negra. Porque Dalila não presta. Dalila é uma prostituta. Então, veja só, a união do bem com o mal. Impossível. A escritura diz, fugir, meus irmãos, até da aparência do mal. Mas, se você quiser desejar boa noite a um judeu, vai dizer assim, Laila Tov. Tov ou Tov quer dizer bom. Boa noite. Laila Tov é boa noite. Né? Tobias, tem um livro na Bíblia chamado Tobias. Você, que for evangélico, não tem esse livro. Lutero tem esse livro da Bíblia. Então, mas a Bíblia Católica tem. Tobias, onde o arcanjo Rafael aparece. Então, Laila Tov é boa noite. É dessa raiz, Lil, que vai sair também a Lilith. Minha gente, Lilith é uma mulher que não se submeteu a Adão. Dentro da mitologia bíblica, agora entra Lilith. Não basta Dalila. Dalila está no livro dos Juízes. Lilith é uma fantasia dos rabinos. Nunca houve uma mulher chamada Lilith, mas os rabinos inventaram um mito que diz que Adão casou-se primeiro com uma mulher, essa mulher disse assim, por que vai ficar por cima? Eu vou ficar por cima, eu não aceito que o homem fique por cima de mim. Lilith, a lua negra. Aqui vai alguma coisa que você terá uma ideia. Mas como não existia, eu posso fazer a figura que eu quiser. Mas Lilith ia ser muito bonita, porque Adão se apaixonou por ela. Mas Javé a expulsa, segundo os mitos hebreus, e ela se torna um demônio. E passa a matar a criança porque ela não vai ter a união com Adão, não vai ter filhos. Então vai matar a criança no ventre. As mulheres grávidas temiam muito Lilith, que é da raiz Lil. E nós temos, portanto, Dalila tem a raiz Lil, L-I-L, Lil. E a noite tem a raiz Lil, só que pronunciam Laila, como se fosse em inglês. Mas tem mais ainda. Quem foi que produziu o dilúvio? O deus sumeriano Enlil, cruel, malvado, perverso. Inundou a terra toda. Também é um mito. Houve 80 dilúvios, nunca um universal. Pequenos. Então, o dilúvio universal é um mito. Portanto, jamais os animais da América do Sul poderiam cruzar o Oceano Atlântico para chegar até Canaã, Galiléia e entrar na Arca de Noé. Mas, Deus pode de tudo. De fato, eu creio. Eu creio em Deus. Se Deus quisesse, os animais iam voando, chegando lá. Mas não é razoável. Não é razoável. Então, a Arca de Noé é mais um mito. De qualquer maneira, não estamos aqui com o fato de explicar Noé. Mas, gente, então veja, Enlil é o deus dos sumérios, é o primogênito de Anu, que é o pai dos deuses, então é perverso, deus do trovão, da atmosfera, da tempestade. Faz que o dilúvio, mata a humanidade toda, menos Noé, Sem, Cã e Jafé, seus 6 filhos. Portanto, são 8 pessoas. São 4 homens e suas esposas. Nós todos, então, de acordo com esse mito, seremos todos descendentes de Noé. Porque mata todo mundo. Na terra não fica ninguém. A terra vira, portanto, uma lama. E até a mais alta montanha é coberta. Mas isso é outra história.
mas uma filisteia, não hebreia. Tem o nome de Dalila, que é Laila, à noite. Minha gente, os filisteus são os maiores inimigos dos judeus. Os filisteus são os maiores inimigos dos judeus. Tanto para Davi, na época dele, no ano 1000, Sansão, no ano 2200. Desculpa, 1200. Sansão no ano 1200. Então, Moisés é do ano 1350. Então tá errado, porque os juízes. Tá certo, tá certo. Moisés, o primeiro juiz foi, portanto, Moisés quem fez foi Josué, que é renomeado Moisés, Oséias. Moisés cria Oséias e faz dele o líder no seu lugar. Passa o cajado, o manto e o livro para ele. E Josué vai ser o primeiro juiz dos judeus. Aqui não vamos, estamos só citando, mostrando nós conhecemos a Bíblia profundamente. Mas, vamos voltar ao texto. Dalila é onde? É dos filisteus. É uma prostituta dos filisteus. Portanto, Laila, noite escura, portanto, aqui vai uma lua negra, ou uma lua na escuridão. A lua já não tem luz própria, reflete a luz do sol. Então, devia o quê? Obedecer a sanção. Assim como a lua só brilha se o sol estiver brilhando. Sansão é filho do sol. Dalila é filho da lua. Quem é maior? É ele, mas ela mata ele. Com astúcia. Minha gente, veja só. E tudo isso, então, se ligarmos a Suméria, que é 7.000 anos antes de Cristo, lá, bota tempo agora nisso. Então, Enlil é o deus da tempestade, do trovão, e, portanto, vai fazer o dilúvio e vai rir enquanto a humanidade toda desaparece na água que cobre até o pico da mais alta montanha. Aqui nós vamos ver Enlil, deus primeiro do ar, da tempestade, e do trovão e das águas. Aí vai rivalizar com quem? Com Terrom, Tiamat, a rainha do mar. Você vê como é que tudo está integrado. Mitologia comparada, misteriado. Sou professor de mitologia comparada também. Então, Enlil vai ser querido, bonito, mas é um pervertido. Para ele, a humanidade não vale nada. Portanto, estamos falando de mitologia comparada, é uma ciência fundada pelo, como é o nome, polonês, Mircea Eliade, não é polonês não, não lembro agora, mas é aquele povinho que fica ali perto que agora a Rússia está tentando conquistar eles. Então, Mircea Eliade foi quem fundou a ciência da mitologia comparada e religiões comparadas. Então, Hércules e Sansão são iguaizinhos. Hércules mata o leão de Nemeo, estrangulando-o com a própria mão. Sansão mata um leão abrindo a mandíbula. Igual. Ambos são posteriormente vítimas da traição de seus companheiros. Hércules recebe de Dejaneira um manto envenenado preparado pelo centauro Nesso, que tinha ciúme dele. Queria a mulher dele. Nesso é um centauro. Queria Dejaneira. Dejaneira não se entrega. Então, por causa de quem? Ela ama Hércules. Então, ele envenena o manto e diz, dá para Hércules que você o ama e vai ficar mais fiel ainda a você. É o feijãozinho do pastor Bisso, que é Valdomiro o apóstata, que ele diz que é apóstolo. Então você vê, tudo está ligado a tudo. Col, em hebraico. Nessus, portanto, um centauro, apaixonado por Dejanira, como ela não quer Sansão, como não quer Hércules, e como Hércules, nós estamos agora em Hércules. Como Hércules, então, o mata, o sangue dele é venenoso, ele pega um couro de um leão e passa, portanto, um manto. Disfarça em um manto e passa o sangue dele e diz, dê esse manto para o seu marido se cobrir, ele será o mais fiel do mundo. Então ele não me quis, mas eu sou um centauro, metade homem, metade cavalo. Então, mas Hércules jamais te trairá. E aí, Sansão, vamos lá, Sansão. O herói, portanto, o Hércules, que é hebreu, revela a Dalila o segredo, sua força. Ela corta seus cabelos, ele é capturado e cego pelo Filisteu. Os olhos são queimados e ele fica cego.
No desfecho de sua história, Sansão pede a Deus que restitua as forças, derruba as colunas no templo de Dagom e provoca a sua destruição, morrendo ele, Dalila, o rei, a nobreza e os generais do exército filisteu. Ou seja, vai terminar sendo o herói dos hebreus. E Dalila vai junto também. Agora, Djanira não morre. Fica chorando porque matou ali sem querer. Djanira, portanto, não traiu Sansão. Mas aqui traiu no sentido de que se ela sabia que Neto era apaixonado por ela, vamos assassinar, e Neto manda fazer alguma coisa que daria a ela certeza da fidelidade de Hércules. Ele queria ela, ora, só um tolo faria isso. E ela dá esse manto para Hércules, ele se cobre de noite, amanhece morto, envenenado. Então, assim, os dois heróis têm sua vida marcada pela vitória sobre o leão e pela traição da mulher amada. Só que além do leão, Sansão também derruba as colunas do templo. Isso nos levará para a maçonaria. As colunas do templo não podem ser nem muito afastadas, nem muito unidas. Tem que ter um equilíbrio, uma distância equidistante. Ou seja, devem estar equidistantes. Assim, nós estamos aqui dizendo a vocês, fizemos leitura da vida de Sansão e de Hércules, fazendo vidas paralelas. Plutarco escreveu um livro chamado Vidas Paralelas. Então, agora estamos vendo aqui, comparando Hércules com Sansão, mostrando que são dois mitos de povos diferentes. Sansão é hebreu, Hércules é grego, mas os dois são traídos pela esposa e os dois matam o leão com as próprias mãos e Sansão derruba as colunas do templo de Dagon. E Hércules devasta, limpa as cavaleristas de Algias, que tinha 4.000 cavalos, é uma sujeira danada, desviando o rio Eufrates. Olha, ele bota uma pedra sobre pedra, as pedras tão grandes que o Eufrates sai do curso e vai até não sei se é Eufrates, tá? Mas é um rio caudaloso quanto o Eufrates. Então, esses dois não tem nada que eu não possa fazer. São forçudos. Minha gente, são dois mitos. A Bíblia, portanto, está cheia de mitos. Mas esses mitos nos ensinam. Aqui dizemos, nenhum dos dois, portanto, deveria fazer o que fez, porque nós devemos nos guiar pela regra de ouro. Portanto, a regra de ouro é: faça ao próximo o que queres que te façam. Então, não façais aos outros o mal, porque esse mal vai voltar sobre vocês. Então, Sansão traiu o povo dele, porque tinha muitas mulheres hebraicas bonitas, fiéis, e podia casar com ele. Essa é a moral da história. Desobedeceu a mãe. A mãe disse: não case com a filisteia, case com o hebreu. Desobedeceu. Ora, mãe é mãe, paca é paca. Então, e Hércules vai também querer ser herói. O sonho dele é ser herói. Quando ele descobre que é filho de Zeus, então eu tenho que ser um semideus. Eu tenho que ter fama. Fama, celebridade, sucesso. Isso é a lição de moral para a gente. Né? Minha gente, é assim. Nós vamos voltar agora para o nosso... mostrar a figura de Sansão. O Hércules tanto faz, matando o leão. E, portanto, percebendo o seguinte: o que fizemos aqui tem a ver com o ocultismo, porque os mitos são chamados arquétipos de Jung. Pronto. Então, a igreja também tem um livro chamado Teologia Ascética e Mística, onde tem 3 etapas, chamada em alquimia: Nigredo, Albedo, Robedo. Nesse livro católico, Manual de Teologia Ascética e Dogmática, nós temos a via purgativa, Nigredo, a via iluminativa, Albedo, a via unitiva, Rubedo. Pronto. Então são todos oficiais do mesmo ofício. Todos fazem a mesma coisa. E cada um acha que está certo e o outro está errado. Então, meus amigos, o que eu quero dizer a vocês é: não tenhamos, portanto, a, 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 a ousadia de
achar que a religião do outro não vale nada, ou que o mito é uma mentira, o mito é um grande ensinamento, que a revelação é Deus se descobre. Deus se cobre duas vezes. Velar, colocar um véu. Revelar, colocar dois véus. Então, quando você lê sua Bíblia, pense nisso. Você está lendo a revelação. Ou seja, a palavra de Deus duas vezes encoberta. Tem que ter quem desvele. O contrário de velar é desvelar, não é revelar. Portanto, a revelação é encobertar duas vezes. Você vai ter que ter o auxílio especial de Deus para que você consiga desvelar. Pronto. O que nós estamos dando aqui é a desvelação da revelação. Descobrimos duas vezes. Ficamos aqui, agradecendo a vocês. Estamos iniciando o curso de Tarosofia, que é a ciência que vai, através do tarô, nos levar a grandes alturas. Assim como a anterior foi a alquimia, como escola de mistérios, a tarosofia vai ser o domínio da vida. Já estamos com as inscrições quase esgotadas. Se quiser, entre no curso, é barato, tá? Fiz um preço bem acessível, porque eu quero compartilhar. Estou perto para ir andar de cima. Estou querendo compartilhar o que eu sei. Dê o seu like, o joinha, porque o joinha é importante, e compartilhe. Se você puder passar esse vídeo adiante, me recomenda. E até o próximo, se Deus quiser, porque, como dizer bem em Suede, cavalo não desce escada. Até o próximo.